Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar. Agora em julho vai fazer 7 anos. A Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, que aliás, completa hoje, no dia 24 de abril de 2024, 96 anos de educação espiritual e consolo de almas que buscam esclarecimento e consolo para as suas aflições. Por isso, um abraço muito fraterno a todos quantos construíram essa história linda ao longo de todo esse tempo, em especial ao meu amigo Moacir Germani, enfim, a todos os amigos que eu tenho lá na Sociedade, na CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, me permita pedir a você que me assiste, que se gosta do programa, tem que gostar logicamente, que se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e principalmente a lógica espírita para muito mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que sair vídeo novo. Bem, dito isso, agora sim vamos ao meu comentário, ou melhor, aos meus assuntos de hoje, que por sinal, e é por isso que eu os trago, são verdadeiros tabus e por serem assim causam muita polêmica quando são tratados. Mas, como este é um programa que se propõe a divulgar a doutrina espírita, o pensamento espírita, a visão espírita, a lógica espírita, hoje eu vou abordar exatamente alguns temas que podem até não ser polêmico para os espíritas, mas que podem ser para quem não é espírita. Afinal, o público que assiste o programa por esse Brasil afora aí, divide-se em pessoas que são espíritas e pessoas que não são espíritas, mas que são simpatizantes do espiritismo e que por serem simpatizantes, sem se aprofundarem no estudo da doutrina espírita, por isso tem muitas dúvidas e curiosidades a respeito de alguns desses temas que eu vou abordar hoje. Na verdade, são 3 temas. E eu vou iniciar falando sobre reencarnação. E dentro desse tema, vou falar sobre gravidez. Mas não a gravidez planejada, a gravidez desejada. Vou falar sobre a gravidez que acontece, digamos, por irresponsabilidade de 2 pessoas que tinham apenas a intenção de praticar sexo e não para gerar uma criança. E em cima disso, o questionamento que fica é o seguinte: essa gravidez indesejada faz parte do planejamento reencarnatório da mãe e do espírito que está sendo gerado no útero dela, no útero da mãe? Pois para responder essa pergunta é preciso, primeiramente, a gente considerar algo que ocorre de acordo com as regras da natureza,
que na verdade são as regras da lei divina. Digo isso para dizer que, estando a mulher em período fértil, ou seja, no período mais propício para ela engravidar, e havendo a fecundação, forma-se em torno dela um campo vibratório, digamos, que atrai a reencarnação de um espírito que a ela esteja associado psiquicamente. Assim sendo, o comportamento sexual sem o uso de preservativos pode sim resultar em uma encarnação não planejada pelo mundo espiritual, embora ainda assim seja acompanhada por mentores espirituais e com os benefícios de uma experiência renovadora para a jovem no exercício da maternidade. E normalmente, nesses casos de gravidez indesejada, que deságua em um dos maiores crimes contra a lei divina. Por isso, vou fazer um outro link desse assunto da gravidez indesejada para falar sobre um outro assunto muito grave, que é o aborto provocado. Porque estamos vivendo agora, aqui no Brasil, uma época em que as autoridades discutem se liberam ou não o aborto provocado. Lembro que eu já fiz aqui, nesse mesmo espaço, talvez uns 2 anos atrás, um comentário sobre esse tema, sobre o aborto provocado. Mas nunca é demais voltar a falar sobre ele para dizer que o Espiritismo é radicalmente contra o aborto e a favor da vida, por saber a importância de uma encarnação e o valor do aprendizado de cada uma delas, mesmo que seja a mais desafiadora e a mais dolorosa. O Espiritismo, por uma questão lógica, considera crime. E eu vou até mais além. Considera assassinato o aborto provocado em qualquer período da gestação. Veja bem, eu disse o aborto provocado, ou seja, com a intenção de matar o feto, que com o feto, traz um espírito para uma nova experiência nessa escola de almas chamada planeta Terra. Os espíritos superiores nos dizem que é crime, sim, sempre que uma atitude consciente transgredir a lei. Por isso que sempre, volto a repetir, sempre que alguém interromper conscientemente uma vida de nascer, estará cometendo crime, porque estará impedindo aquela alma, aquele espírito, de passar pelas provas, pelas experiências e pelo aprendizado destinado àquele espírito. Esses abortistas, diretos e indiretos, e aqui incluo a mãe, o pai, profissionais da área médica, políticos, feministas, que incentivam e criam condições para esse crime, para esse assassinato acontecer, ainda que respaldados por leis criadas com esse intuito. Eles nem imaginam o karma que estão construindo para si no futuro, dentro daquela premissa que diz o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É importante entendermos que sempre aquele corpo que está se formando no útero da mãe traz um espírito, e com ele, elaborado para ele no seu planejamento espiritual, traçado pela espiritualidade superior, traz também muitos motivos e muitos objetivos importantes, ainda que esses motivos e esses objetivos sejam por nós desconhecidos, o que significa dizer que a situação dramática de uma gravidez indesejada pode representar para a mãe uma prova de desprendimento, sendo convidada a mãe, digamos, a enfrentar
e sublimar o seu sofrimento pessoal por amor ao seu filho, que é realmente inocente. A gravidez, seja de que forma ela aconteça, significa dizer que para aquele espírito que está sendo gerado, foi dada a oportunidade de encarnar na Terra para evoluir e muitas vezes até resgatar, junto com a mãe, um passado em que agora, na condição de mãe e filho, precisam juntos viver esta encarnação. Para encerrar esse assunto e passar para outro, quero dizer que o aborto pode acarretar na mãe, no futuro, e às vezes em um futuro bem próximo, prejuízos físicos e prejuízos psíquicos. Mas os maiores prejuízos não são apenas esses, pois tem ainda os prejuízos espirituais, que podem vir a ser ainda muito mais grave, pois que, dependendo do nível evolutivo do espírito que habitava o corpo que estava sendo gerado e que foi assassinado, volto a repetir, dependendo do nível evolutivo do espírito que habitava o feto, este pode, assim que tomar consciência do ato que foi praticado contra ele, impedindo-o da nova oportunidade que lhe foi dada através da reencarnação, pode se tornar um obsessor daquela que seria sua mãe, e o renegou, e também de todos aqueles que, direta e indiretamente, contribuíram para esse ato gravíssimo contra as leis divinas. Por isso, gente, quem aborta, está criando um gravíssimo problema para si, para a sua consciência e, principalmente, um gravíssimo problema perante Deus. Os problemas para os abortistas não terminam aí, com o assassinato do feto, como eles supõem. Claro que não. Na verdade, se eles soubessem, ali estão começando para esses abortistas outros novos e graves problemas que surgirão no futuro, no atendimento a uma lei divina chamada lei de causa e consequência. Mas, como cada um tem a sua liberdade, através da sua livre escolha, do seu livre arbítrio para agir ao seu bel prazer, ok. Mas não esqueça de uma lei divina que diz o seguinte, e que eu acabei de citar aqui agora há pouco. A semeadura é livre, mas a colheita, esta é obrigatória. Ou seja, cada um vai colher no futuro exatamente o que plantou no presente, assim como estamos colhendo hoje no presente o que plantamos no passado. A cada um de acordo com as suas obras, conforme nos disse o Mestre Jesus. Mudo de assunto agora para dizer que uma senhora, que não me autorizou a dizer o nome dela, escreveu relatando que o filho dela, não disse a idade do menino, é muito parecido com o avô dela, com o avô da mãe que me escreveu, e que ele, o avô, desencarnou 30 anos atrás, antes do filho dela nascer. E ela escreve perguntando se o filho dela pode ser o avô dessa senhora, o avô reencarnado. Bem, para início de conversa, devo dizer que pode sim, o que, no entanto, não significa dizer que seja, porque, honestamente, ninguém pode afirmar com certeza que sim ou que não. O que se pode afirmar é que, não raramente, o espírito retorna à vida material através da reencarnação dentro da mesma família, com objetivos educativos, e o esquecimento das vidas anteriores é providencial na superação de traumas que possam ter acontecido no passado, pois a lembrança fatalmente traria muitos problemas de relacionamento entre os espíritos envolvidos.
Por isso, isso não é uma regra geral, ou seja, nem sempre o espírito retornará já na próxima encarnação, sempre na mesma família, pois cada caso é um caso. O que é certo é que quando isso acontece, ou seja, um familiar já na próxima encarnação reencarnar no mesmo grupo familiar, pode ser, veja bem, eu disse pode ser, quando aquele familiar que está retornando tenha algumas questões, algumas pendências a resolver com determinado parente, como com o pai, ou com o irmão, ou mesmo com a mãe, ou até mesmo com o objetivo de ajudar na harmonização daquele grupo familiar. Então, respondendo de forma objetiva sobre essa questão, pode, mas não significa dizer que seja. Outro dado importante a propósito dos 30 anos em que o avô passou no mundo espiritual, se é que neste caso é ele reencarnado, não sei, ninguém sabe, é que essa permanência lá no mundo espiritual, em que o espírito é preparado e se prepara para, no retorno, não cometer os mesmos erros, é muito variável e sua preparação para o retorno à vida espiritual vai depender muito das necessidades de cada espírito para a sua evolução. Assim é que aqui também no mundo material, com relação à vida nossa material aqui e a duração dela. Tem pessoas que, por falar em duração, que vivem 100 anos, outras vivem 50 anos, outras ainda chegam e em seguida partem. Isso é muito relativo. O que não é aconselhável nesses casos em que a família desconfia que seja o familiar reencarnado, repito, o que não é aconselhável, é forçar a criança a tentar lembrar-se da sua vida anterior, pelo fato de que não há nenhum benefício nesse reconhecimento e que pode trazer, isso sim, transtornos até mesmo emocionais na criança. Portanto, e respondendo a essa senhora que me escreveu, eu pergunto: saber ou não saber se o seu filho é a reencarnação do seu avô vai ajudar o seu filho em quê? Portanto, a essa pessoa que me escreveu, deixe as coisas acontecerem naturalmente. Deus e a espiritualidade superior sabem muito bem o que fazem e por que fazem. E agora, para encerrar rapidamente um outro assunto, é o meu terceiro assunto. Quando acontece um acidente de avião, por exemplo, e todos morrem, era porque era chegada a hora de todos? Gente, partindo do pressuposto de que as leis de Deus são absolutamente justas, não existe outra forma de pensar que não seja que, nas mortes coletivas, era, sim, o momento de todos aqueles voltarem à pátria espiritual. Tanto que vemos, por outro lado, pessoas que deveriam estar ali, no caso, naquele avião, por exemplo, acidentado, e que por algum motivo acabaram não viajando. Ou porque se atrasaram, ou porque trocaram com outra pessoa, enfim, não pereceram porque por um motivo ou por outro, que nós não sabemos qual, não estavam ali. Ou seja, sobreviveram porque não deveriam estar ali. Em outras palavras, não era, enfim, a sua hora de partir. Nesses momentos, os bons espíritos, já sabedores do que viria a acontecer, trabalham para que não haja nenhuma injustiça. Os espíritos nos dizem, através das mesas mediúnicas e da literatura espírita, que os desencarnes coletivos acontecem porque aquele grupo de pessoas
precisava passar por determinada prova de desencarnação, por isso são encaminhadas para experienciar juntos uma tragédia, sanando seus débitos coletivamente. Se reúnem naquele ponto por força do destino para sofrerem uma morte trágica, as consequências de atos que têm relação com o passado de vidas anteriores, e quando retornamos vindo do mundo espiritual para reencarnarmos nesta escola, viemos, apesar de ter apagado da nossa lembrança, conscientizados dos nossos débitos passados ao longo das nossas múltiplas encarnações. Ou seja, nós sabemos porque estamos reencarnando. Claro que chegamos aqui e para o nosso bem esquecemos isso. Por isso que, por razões por nós desconhecidas, todos aqueles que passam por essas tragédias, a que nós chamamos de desencarne coletivo, carregam no seu íntimo motivos só conhecidos da espiritualidade maior, motivos esses que servem para se alinhar com a lei maior, com o objetivo de quitar seus débitos para com a justiça divina, encontrando nesses eventos a oportunidade sublime do resgate libertador. Um dos grandes diferenciais do Espiritismo para as outras correntes religiosas, que também são importantes, é explicar a morte, independente da forma como ela tem acontecido. Não como um castigo ou uma vingança do Criador, e sim como o fim de mais uma etapa do espírito imortal no seu estágio evolutivo aqui no mundo material. Deus, não podemos esquecer nunca disso, Deus é soberanamente justo. Por isso, e para encerrar, absolutamente nada das coisas importantes e marcantes das nossas vidas acontece por acaso. Tudo, absolutamente tudo tem uma razão de ser. Volto a dizer, tudo tem uma razão de ser. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.